Olá, amigos, boa noite. Estamos de volta e hoje o bate-papo será com o nosso amigo querido Júnior Paim. Júnior Paim é um jovem que se dedicou ao estudo da comunicação e ele é comentarista político. Também faz parte do site E Política, lá na nossa querida Itabuna, e também está sempre nas rádios fazendo comentários, organizando bate-papos, ou seja, é um jovem antenado no processo, né, da comunicação, dedicado ao ofício maravilhoso de informar. Então, hoje vai ser um bate-papo bem legal, porque a gente vai ouvir um jovem promissor, que já faz sucesso no que faz. Eu queria te agradecer, desde já, né, pelo carinho, né, de estar aqui com a gente e nos aceitar a bater esse papo legal. E queria te pedir para você abrir o bate-papo. É sempre uma honra ter pessoas jovens, inteligentes como você, né? Queria te pedir para você abrir o bate-papo falando um pouquinho da sua trajetória de vida. Você que é um cara muito antenado, um jovem dinâmico, e Então, jovem já meu faz nome, sucesso. como? Você jovem já faz sucesso com muita dedicação no que faz. Eu Nós queria já que você temos, falasse um pouquinho. nós já temos 100 pessoas assistindo. Pô, Obrigado pela maravilha. oportunidade. Eu que Maravilha. agradeço, meu irmão. É, então, Gerberson, meu nome é José Antônio Paim Júnior. Eu sou Pô, filho de uma itajuipense com um feirense, né, que veio dar aqui em Itabuna. Mas eu sou filho de Itabuna, apaixonado pela minha cidade. Eu comecei a cursar direito. E, Fred, um abraço, meu amigo Fred. Daí, Fred Fred Vesper, também sou fã. era para ser Sou fã. candidato a vereador de Deus, viu? E Futuro eu acabei deputado. futuro deputado estadual. É isso aí. Então, assim, aí eu resolvi, sim, eu nasci aqui em Itabuna, sou apaixonado pela minha cidade, apaixonado pela minha terra. Com 16 anos, eu fui estagiário da prefeitura de Itabuna. Foi lá que começou todo esse processo político que vive dentro de mim, militando na política e tal, e várias vezes ligados a movimentos sociais e etc. Então, com 16 anos, eu já era estagiário da prefeitura. Fiquei até 18 anos, quando fui nomeado assessor da chefia de gabinete do prefeito daqui de Itabuna. E aí, daí não parei mais, sempre envolvido na política, sempre nos bastidores. E fui cursar Direito. No meu curso de Direito, eu acabei vendo que não era o que eu queria para minha vida. Aí abandonei. E abandonei no sétimo semestre. E estamos aí para cursar comunicação, mas veio a pandemia e tal, mas venho buscando fazer algumas especializações em comunicação via rede social, via web, alguns cursos. Não estou tendo tempo de beber muito nessa fonte, porque eu estou trabalhando muito, mesmo com a pandemia, eu estou trabalhando muito. A gente tem muitos projetos bacanas e é isso aí. Esse sou eu. Ô, Júnior, a, a, a comunicação está em seu DNA, né? Você é aquele cara muito, muito antenado, muito dedicado. Seu Você celular teve tá com inspiração? capa? Seu celular tá com capa? Não, eu não sei o que está acontecendo, porque ele está fugindo o som. Já ajeitei aqui, mas A voz está muito e agora? baixa. Tô muito. Tá dando para ouvir agora? Agora tá, agora tá. Um abraço a Val Cabral, que entrou Não, o aí, grande nosso Val amigo. Cabral. Jesse Gomes também, um amigo querido. Fale para a gente um pouquinho da sua influência, quem influenciou você para a comunicação. Dequinho também, um abraço. Quem influenciou você para a questão educação, na formação da comunicação? Olha, deixa eu te explicar. Eu fui trabalhar em Itajuípe, na prefeitura de Itajuípe. E aí eu entrei na assessoria da chefia de gabinete
da secretária de assistência social. E aí lá eu fui, daqui a pouco eu fui parar no gabinete da prefeita como assessor de comunicação, sendo que eu não tinha formação nenhuma em comunicação. E ali eu passei a gostar da situação. Ah, me falaram, vá, Júnior, porque você escreve bem e tal. E aí eu fui. Só que aí, hoje, eu tenho algumas pessoas que me deixam muito confortável em dizer que são minhas referências. Um desses é o jornalista Erivaldo Benedito, Bené, uma das pessoas que eu mais... É o meu pai, né? O meu pai nessa questão de comunicação. E se eu tenho um pai, eu tenho um irmão, que é Henrique Mascarenhas, que é um amigo muito especial para nós dois, mas o Henrique, assim, na minha vida, ele tem se demonstrado ser meu parceiro, meu amigo, uma pessoa, assim, que espetacular. Então, eu tenho essas duas pessoas, e lógico, eu tenho Val Cabral, que eu admiro, não tenho muito relacionamento com o Val, mas eu admiro o jornalismo feito pelo Val. Tenho várias pessoas, assim, que Silmara Souza, sou fã incondicional dela. Aí, e a Silmara é mais um lado da comunicação que eu gosto, que é de reportagem, da rua, de estar no meio do povo. É mais, eu gosto mais desse lado que a Silmara atua. E eu tenho essas referências, são essas as minhas referências. Legal. A questão da escolha do direito, você parou de estudar para voltar à comunicação. Foi decepção ou você viu que não tinha, digamos assim, a pegada do direito? Não, não foi decepção, não. Não foi decepção, não. Ó, inclusive, eu era um bom aluno, viu? Pode procurar os meus ex-professores, todos vão falar muito bem de mim. Eu não me via de terno e gravata num fórum. Pronto, resumindo isso. Eu não me via como operador do direito. Não tinha muito. Não está no meu DNA. Tem uma pergunta aqui que mandaram para mim, aí eu vou te fazer essa pergunta, né? São 3 perguntas interessantes que eu vou te fazer e vou te mandar primeiro agora. Ó. Qual a importância de os jovens fazerem comunicação e qual a importância deles discutirem comunicação? Você repete para mim, Jefferson, porque eu não ouvi muito bem. Qual Qual a a importância da importância comunicação e por que de fazer? jovens fazerem comunicação e qual a importância de eles discutirem a comunicação? Então, antes de mais nada, Jefferson, é extremamente importante que os jovens façam, que os jovens discutam a comunicação. Porque nós percebemos, e eu falo de jovens, eu sou um jovem, ainda sou um Sim, sim. jovem que me comunico. E a gente percebe a importância e a mudança da percepção quando o jovem deixa de ser sujeito de comunicados e passa a ser o sujeito da comunicação. Quando ele é autor da própria história dele. Quando ele Sim. deixa de ser um objeto e passa a ser um comunicador. Mas isso não precisa que o jovem seja um abraço, tia Nem, um beijo grande que acabou de entrar aqui. Sou O fã, viu? jovem, quando ele toma esse papel de comunicador, de participar quando ele participa ativamente da comunicação, ele não precisa ser repórter, ele não precisa ser jornalista, ele não precisa ser comunicador, ele precisa apenas ter consciência do que ele está falando, do que ele vai falar e responsabilidade acima da consciência. Então, é muito importante a juventude, os jovens, estarem sendo protagonistas das suas próprias visões, das suas próprias formas de ver o mundo, de colocar isso para o mundo. Então, a importância, acima de qualquer coisa, é a contribuição que aquele ser humano, que aquele cidadão vai dar para o mundo, vai dar para a população, para a sociedade de modo geral. Belas palavras, parabéns, viu? Obrigado. Tem uma outra que eu peguei essa aqui, que eu achei muito interessante, porque quando a gente fala que o jovem está com comunicação, dedicado à comunicação, muita gente tem algumas curiosidades, né? Sobre experiência, sobre o cotidiano. Como é que fica um jovem no meio de tanta esfera da comunicação? Como é que fica o pensamento, a construção? Olha, na experiência de produzir comunicação, o jovem ele acaba percebendo a configuração do mundo
ali naquele momento onde ele pode utilizar essas ferramentas a favor dele. Nós temos alguns processos de pensamento e de construção onde, repito o que eu falei na pergunta anterior, sobre a importância da juventude na comunicação. O jovem, ele, assim como qualquer cidadão, qualquer faixa etária, ele tem o dever de exercer a democracia, de exercer a forma dele de pensar, de expressar. E nós colocamos isso, Gerberson, de maneira muito natural, que é a forma de pensar. Você pode colocar, desde que você respeite o espaço do outro, a ideia do outro, e essa forma que a juventude tem de trazer para o contexto atual esse tipo de ferramenta, porque vamos lá, a comunicação, Gerberson, ela não está só na rede social. Eu vou me comunicar. Nós temos exemplos belíssimos, como essa menina da TV Bahia, a apresentadora da TV Bahia, Jéssica Senra, ela é jovem, ela no máximo tem 30 anos, no máximo. E ela exerce o fato de se comunicar todos os dias através do TV. Tem jovem na rádio, tem jovem no jornal impresso, no jornal escrito. Então, essas são uma das ferramentas em que o jovem tem para estar se comunicando. E quando a gente fala dessa questão de democratização, de trazer a política para o papel, para a comunicação, a gente pode voltar em 2018, na eleição de 2018, embora tenha sido eleito o maior asno da história moderna deste país como presidente da República, mas a juventude teve papel importantíssimo, nem que seja na linha de combate àquele tipo de ideia, aquele tipo de pensamento. Eu acredito, eu não tenho fonte, não tenho números, nem tenho dados, mas a minha percepção é que a maioria dos votos que a esquerda teve naquela eleição foram de jovens. Jovens que pensam, jovens que se comunicam. E nós usamos a rede social. Olha, Gerberson, a forma de se comunicar hoje pela juventude é tão ágil, tão rápida, que um fato ocorre em 5 horas da tarde, 5 e 5, a internet já está cheia de meme, e meme é uma forma de se comunicar. O meme, eu chego a dizer que o meme de hoje é a charge dos anos 2000, onde vários chargistas colocavam suas expressões, suas ideias e seus pensamentos na charge. Hoje as pessoas, e a maioria das pessoas que fomentam memes, que trazem o meme para o contexto, são jovens. São jovens que colocam. Então a pauta da rede social ela é democratizada, porque tanto tem para a esquerda quanto tem para a direita, mas ela é pautada por jovens. Então é isso aí. Eu acho que a forma de democratizar esse espaço, de falar em política através da comunicação, é também um processo de autoconhecimento. Eu não vou chegar e pensar, eu sou contra e abomino quem está aí no poder, mas eu não vou estar falando simplesmente mal de quem está no poder, porque eu não gosto dele. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber que tipo de comunicação que eu vou produzir, que eu vou passar para quem me segue, para quem me ouve. Então, eu acho que essa é a forma de se comunicar, de pautar a política na comunicação, nos métodos de comunicação, é o respeito. Massa. O Júnior, em um dos debates que eu estava assistindo, eu tirei uma outra pergunta que seria interessante eu te pedir para você falar sobre. Tem muito a ver com o que você está falando. Diz assim, fazer comunicação e discutir a comunicação deve estar ligado ao debate político de democratização dos meios de comunicação? Qual a importância disso? Tem um pouquinho a ver do que você está falando. É outra pergunta muito inteligente que eu vi sendo feita e eu quis trazer para você também. Olha, Gerberson, assim, não dá para a gente pensar em transformação da sociedade sem colocar, nem transformação da sociedade, nem transformação da política, sem colocar a comunicação no centro do debate, né? É necessário. E às vezes os jovens podem, e nem sempre nós jovens temos, como é que eu posso dizer, um projeto de sociedade já formado. Nem sempre o jovem já tem esse projeto de sociedade definido.
Na verdade, eu acredito e eu sugiro dizer que os grandes pensadores e defensores de bandeira, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro política, de qualquer ideologia político-partidária, ele se constrói após a academia, após a faculdade e as universidades. É lá onde os jovens são fomentados a pensar e ali eles descobrem o que pensa, o que quer e qual área ideológica acredita e defende. Então, é através dessas, olha, 187 pessoas, 200 pessoas nos acompanhando, Jéssica. 212. Muito bom. Pessoal, Valeu, meu um irmão. prazer estar recebendo 240. Quero, Olha a quero live mandar mais um abraço estourada pro que nosso eu já amigo, fiz, viu? mandar um abraço pro nosso amigo Valdemir Júnior, que está entrando aí, batendo um papo, e os demais amigos que, como estão entrando em um volume grande, a gente quer, não tem como falar todo mundo. Então, queria dar um abraço em nome de todos, né? Agradecer o carinho e ouvir de você um pouquinho sobre o papel do jovem no processo de comunicação atualizado, com tantos meios de comunicação digitais, e essa inserção dos jovens em uma profissão tão antiga. Fale um pouquinho sobre. Como você pode repetir, eu não estou ouvindo muito. Fale um pouquinho sobre o processo de um jovem antenado no processo de comunicação atualizado, com tantos meios digitais e comparado com os meios tradicionais. Qual a importância dessa conexão? É bom, olha, eu estou todos os sábados de manhã na rádio, né? E Sim, o rádio, ele é um processo, assim, quem consome rádio, na verdade, são mais idosos, são pessoas de meia idade, acima dos 30 anos, é quem vai sim, consumir rádio. E sim, às vezes eu fico até muito feliz, porque eu tô na rua, eu passo na rua, aí chega uma pessoa e fala assim, esses dias eu tava na farmácia, aí eu fui pagar uma conta no cartão, aí alguém falou, não sei o que, não sei o que, e aí, Júnior Paim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, isso aqui tinha uma senhora de uns 50 anos, 50 e poucos anos, do lado dela falou, ah, você que é o Júnior Paim, da rádio, de Bené. Eu olhei assim pra ela e falei, sou eu. Ela, olha, eu gosto, viu? Mas cuidado, porque às vezes você fala umas coisas que você bate em gente grande, menino. E isso me deixa muito feliz, Gerverson. Porque, assim, nesse processo que eu e que tantos jovens têm que se apegar, embora seja uma forma tradicional, um abraço para minha amiga Lai Antunes, que acabou de trair. Embora seja doutor Jefferson também uma entrou aí, um rádio, forte abraço. como Doutor Jefferson também entrou aí, um forte abraço para ele. embora a rádio seja uma ferramenta tradicional, até mesmo de se debater política, onde homens, na maioria das vezes, a rádio ela é composta por homens de meia idade, homens mais com fechamento mais, com pensamento mais retrógrado, não em toda a sua totalidade, mas a grande maioria dos ouvintes, quem faz rádio hoje é assim. Então, quando um jovem, veja só, Jefferson, um jovem homossexual assumidamente de esquerda, chega num programa e ele começa a colocar os pensamentos dele e a forma como ele enxerga o mundo, e ele tem esse tipo de resultado de resposta da sociedade, é porque a gente tem a percepção de que está no caminho certo, que nós estamos no caminho certo, que a juventude hoje, independente de bandeira partidária, vem sendo protagonista desde 2018 e não vai ser diferente agora em 2020. E falo isso não por questão de elegermos jovens. Sim, se você tiver um jovem em que você tenha sintonia, em que você acredite nos ideais, lógico, você volta. Agora, o jovem vai ser, sim, protagonista na eleição. Quando eu digo protagonista na eleição, é porque o jovem vai pautar as principais discussões que, que a sociedade precisa ouvir e entender. Um abraço para minha mãe, que acabou de entrar aqui, Miriam. Um Valeu, um beijo. beijão. Beijão. Então é isso. Eu acho que é essa forma de ser natural, de ser você, de colocar o pensamento em primeiro lugar, independente de bandeira político-partidária, é que você vai alcançando um espaço, alcançando o seu espaço nesses meios tão tradicionais e, por vezes, até conservadores.
Ó, tem outra pergunta que eu tirei de um debate de jovens comunicadores. Um abraço para Abraão, meu querido amigo Abraão, um abraço. Por que existe uma relação tão próxima entre o jovem e a comunicação? É um casamento perfeito? Então, Gerberson, é o casamento perfeito. Porque, assim, hoje, embora, como eu falei mais cedo, na pergunta anterior, embora os meios de comunicação, seja TV, rádio, jornal, escrita, mas hoje o full time é a rede social. E quem consome a rede social? Jovem. Nós estamos vendo a Rede Globo de televisão, veja só, a Rede Globo de televisão perdendo espaço para o YouTube. Uma live de um sertanejo, não sei nem quem foi, quebrou a audiência da Globo da novela das 9, que está quebrando o Jornal Nacional. Então, assim, e quem está por trás disso são os jovens. Quem consome isso são os jovens. Lógico que todas as classes, todas as idades, eles se comunicam através das redes sociais, mas acredito eu que acima de 50%, quem utiliza a rede social, um abraço, Paulo César Gane, quem utiliza a rede social Não, não. são os jovens, somos nós. E nós, mais uma vez, eu trago o que foi dito mais cedo. Nós trazemos em pauta as discussões, seja política, seja como agora mesmo, não deixa até de ser uma discussão política. Esse caso do Sim. aborto, da menina de 10 anos. Se você for observar, os grandes influenciadores que entraram tanto a favor do aborto, já que Val, depois a gente conversa. É mais uma provocação de Val. Deixa ele quieto Val, na depois a gente provocação. conversa. Então, assim, se a gente for entrar nesse mérito sobre esquerda, a gente vai passar aqui horas. E é Mas, enfim. um debate vazio, pô, que vai ficar rodando em círculo. Val vai ser de direita, eu vou ser de esquerda, e Geraldo Simões é do PT, 13, acabou. Mas eu não voto em Geraldo, tá bom, Val? Pra gente passar muita amizade, eu não voto em Geraldo, mas tudo certo. É... Mas voltando ao assunto. Então, embora ele seja a favor, contra. Eu não vou ler, não, porque se eu for ler, eu vou perder o foco. Tá certo. Então, Eu vou se ver o você. que foi que ele falou aqui, Abraão, e eu te digo. Foi Abraão que colocou aqui alguma Ele coisa. disse que não é só o jovem que está nas redes sociais, tem um presidente de 62 anos eleito, mas o carro-chefe é a juventude que está nas redes sociais e acaba carregando todo um contexto. Não, mas eu não falei que é só o jovem que está na rede social. Eu falei agora há pouco que 50% ou mais de quem consome a rede social são jovens. Eu não quero dizer que a rede. Pelo contrário, nós temos visto aí idosos, tem influenciadores idosos. Mas o que eu quero dizer é assim, que a juventude vem sendo protagonista de vários debates, como esse da menina de 10 anos, através da rede social, porque a forma, quando você pergunta sobre o casamento perfeito, juventude e comunicação, Sim. é assim, porque quem coloca a forma de diálogo aqui, quem pauta, querendo ou não, são os jovens, quem faz um meme, quem fala que Bolsonaro é bonito, na maioria das vezes são os grandes pensadores de direita juvenis. Quem fala que Foi bom Bolsonaro é você falar miserável disso. são os jovens também. Foi bom você falar disso, porque, por exemplo, como o nosso amigo Abraão falou, 62 anos do presidente. Mas não é o presidente que produz o material das redes sociais, é Carlos Também Bolsonaro, foi. é Flávio, Eduardo. E aí o que acontece? Que é um jovem, Jovem, que é um jovem. antenado, né, discutindo e debatendo o processo da comunicação, cada um no seu campo democrático. Val, um abraço, Val, um abraço. Mas é isso, o Carlos Bolsonaro é um jovem, e o É, Bolsonaro, o pai, o jumento, ele não sabe nem para onde vai, qualquer tipo de manifesto em rede social. O Bolsonaro não sabe de nada. E ele utilizou de uma ferramenta que é, manuseada por jovens. E isso. ele, parabéns para o Bolsonaro. O Bolsonaro cumpriu o dever de casa. Ele fez muito bem Isso. feito, o que nós da esquerda não fizemos. Nós da esquerda tomamos um baile 1-0 dessa direita conservadora, porque nós estávamos só com o discurso de gogó, nós não fizemos, talvez até tenhamos acertado em não utilizar os mecanismos que eles utilizaram. Daí CPI, fake news e mais um bocado de coisa. Já basta a Lava É, Jato para envergonhar um pouquinho a gente. me diga uma coisa, o fenômeno americano,
trazer um pouquinho da política internacional da comunicação. Aconteceu há pouco tempo atrás, em uma rede social, jovens interferiu em um evento do presidente americano, né? Isso é um fenômeno mundial, a juventude atuando. Não, olha, você quer ver, você falou da política internacional, eu gosto sempre de citar esse caso do George Floyd, né, lá nos Estados Unidos. Para que um exemplo maior do avanço da juventude na rede social, na forma de se comunicar, do que esse tipo Um abraço, futuro vereador de Itabuna, Manuel Porfírio, meu amigo que eu amo de coração. Então, um abraço assim, para Hélio Ricardo também, grande companheiro, amigo. Bem-vindo. Então, esse processo... Júnior, Hélio é um dos pensadores da comunicação da região aqui. É um cara que pensa, executa cada pegada assim da comunicação. Faz um trabalho maravilhoso com a Birô. Birô é uma empresa maravilhosa aqui em Ilhéus que trabalha para a região toda. Muito boa, maravilhosa. Um abraço para toda a galera aí, Hélio Ricardo e a companheira. Eu digo para o Manuel, falou abraço, companheiros. Eu digo para o Manuel, um dia eu me fico no PT, fique em paz. Um dia eu me fico. Um abraço. Um dia eu me... meu fim político assim, meu início político talvez, seja no PT ou no PSOL, um desses dois partidos. O PCdoB bem eu admiro muito, mas PT ou PSOL é para onde eu vou. Mas, enfim, professor Marcos até queria que eu fosse candidato a prefeito pelo PSOL. Vê se pode. Mas, quem sabe um dia, né? Um dia, né? Quem sabe? Mas aí, quando a gente fala dessa política internacional, eu quero citar essa situação do George Floyd. Foi mais uma vida negra morta pelas mãos de um branco, né? E que poderia não ter reverberado como reverberou. E o que fez reverberar? A força da comunicação. Verdade. Foi a comunicação. Foi um abraço para o fotógrafo e comunicador também, Hansley está fazendo aí, participando do marketing da campanha do pré-candidato Ederson Guinho. Um abraço, Hansley. Um abraço. Mas foi a forma de se comunicar, foi a forma que aquele manifesto ganhou as redes sociais, que tomou as ruas da Flórida. Antes mesmo das ruas dos Estados Unidos ganharem corpo, foram as redes sociais que ganharam corpo através de uma comunicação e que usou um elemento de manifesto da juventude. Então, a gente não pode descartar a participação da juventude, a participação da comunicação no... Embora eu nunca mais vou voltar em petista, torço para que Gerberson, você ganhou a torcida de Val Cabral. E eu também torço pro Gerberson. Inclusive, o melhor nome para vice do meu candidato a prefeito de Ilhéus, Cacá Leão, eu falei até numa live, Gerberson é o melhor nome para vice de Cacá. É o melhor nome do PT. Eu falei isso. Inclusive, falei numa live de João Leão. Porque não sabe, eu amo o PP, amo o João Leão, sabe? Embora o Cacá, eu adoro demais Cacá. Mas, enfim, o PT definiu Nilton e a gente tem que abraçar. É mais uma candidatura de um partido que visualiza o progresso do país, são progressistas. Então, assim, o Nilton, a boa sorte é Nilton, né? Enfim, Jefferson, eu posso inverter a bola e perguntar para você? Só um minutinho, deixa eu só fazer um fechamento que eu acho importante. Que você falando aí, na questão de George Floyd lá dos Estados Unidos, tá tendo estão revisando algumas ações da polícia americana e já tem um dos fatos assim terríveis. Um jovem preso lá em 91, e foi condenado à prisão perpétua, e agora descobriram, 29 anos depois, que ele era inocente. Agora era um preto, pobre, miserável, foi forçado a confessar um crime que não cometeu. Então, assim, algumas coisas precisam ser revistas lá e aqui também, os procedimentos, né? Um abraço a Ritinha Dami, um forte abraço. Ritinha, um abraço. De amigo é sempre bom ouvir palavras doces. Um forte abraço.
Eu quero saber como é que tá a política de Ilhéus. Como é que tá Ilhéus? Como é que tá aí Marão, Kaká, Nilton? Tem mais algum tem, eu li uma lista extensa, tem mais de 10 pré-candidatos. Tá igual Itabuna, né? Um balaio de gato danado. Mas como é que tá aí? E como é que tá Ilhéus? Ilhéus está aberto totalmente, né? Temos 12 pré-candidatos, uma confusão de uma salada de partidos. Tem 12 pré-candidatos e um partido tem dois nomes disputando o espaço, que é o PSB. É Bebeto. E Bebeto e Gerson Nascimento. E um partido já disse que vai lançar a candidatura, mas não disse quem era. Qual, qual é o partido? PV. O PV. O PV. E, assim, o empresário Júnior Reis é um jovem, a gente falando da juventude, né? Um Uhum. espaço importante da política. É um jovem, está disputando com muita garra, com muita força, a preferência do eleitor ilhéense com duas feras, com o Kaká, né? Que também é um jovem, não deixa de ser um jovem, mas um jovem com mais experiência, e com o atual prefeito. Aí tem o Dr. Cosme Araújo, já experiente, tem o próprio Nilton Cruz, que apesar de não ter experiência partidária, mas tem experiência administrativa, e professor Reinaldo Dubeck, temos a Bernadette Souza, que é do PSOL, a candidata do PSOL, tem Tiago Martins, um jovem atuante de direita nas redes, muito atuante, né, nas redes aqui. Temos Roberto Barbosa, que é do Solidariedade, também um jovem empresário também dedicado. Val Cabral vai querer me pegar agora com o que eu vou falar, mas eu estive em Ilhéus recentemente e eu até botei no stories meu, eu coloquei assim, Rui Costa foi o melhor prefeito de Ilhéus. Eu acho, eu acho que a eleição, quem vai definir a eleição de Ilhéus se chama Rui Costa. Acho que o grande protagonista da eleição de Ilhéus vai ser Rui Costa, pelo que ele fez em Ilhéus. Foi o melhor. Quando eu me entendo por gente, você vai poder falar mais do que eu, mas Rui Costa foi o melhor governador para Ilhéus. Aquela ponte ali, ela não só desobstruiu o trânsito, não, Jefferson, ela trouxe mobilidade, ela trouxe beleza para Ilhéus. Né? Eu fiquei pasmo quando eu vi aquela avenida ali, quando você desce da ponte. Tá magnífico. Tá, a cidade, eu falei, gente, você sabe que eu estou me sentindo na Orla de Salvador. Quando você pega a Orla da Pituba ali, que você vê o mar do lado de uma grande avenida, eu falei, gente, se o prefeito souber utilizar esse canteiro aqui, construir quiosques para bares, a noite de Ilhéus vai ferver, o comércio, a economia de Ilhéus vai mudar. Então, assim, aquela ponte foi um divisor de águas para Ilhéus. Eu acho que a história de Ilhéus é antes da ponte e depois da ponte. A ponte mudou Ilhéus. E já estão usando, viu? A galera do marketing já está usando para fazer peças. Já vi peças de carro, peças publicitárias em vários lugares aí. Tá bacana. A imagem da ponte já, né? Já tem todo aí já vem Val Cabral com as fake news dele, de novo, pelo amor de Deus. Não existe isso, não. Mas vamos para frente. É. E aí? Rui foi um governadorzão para Ilhéus. Diferente aqui em Itabuna, eu tenho minhas críticas com relação a Rui. Mas também eu sei que a situação de Itabuna era um pouquinho mais delicada. Aí nós temos um quadro. O prefeito queria ser cassado, já não vai ser mais cassado, né? Já conseguiu. Saiu um eliminado de TJ hoje, permitindo que ele permaneça no cargo. Ele vai enrolar até o final do mandato. Fazer o quê? E ninguém, em sã consciência, nem o vice, nem o presidente da Câmara, ninguém iria querer assumir a prefeitura, Jefferson, porque não vai se fazer nada em 4 meses, não tem o que ser feito em 4 meses. Na crise que se dá. Aí uma pessoa me perguntou, Júnior, se você assumisse, você faria o quê? Não sei. Não tem como, né? Verdade. Não tem o que ser feito. Paulo trouxe um assunto aqui bastante interessante, né?
e a ponte ficou bonita, mas está longe de resolver o problema da mobilidade urbana. Perfeito, Paulo, perfeito, perfeito. E é verdade. Aí eu não posso opinar, porque eu não entendo dessa questão de mobilidade em Ilhéus. Eu não posso falar, porque eu achei bonito, está destacado. Não, mas ele tem razão, porque realmente vai fazer a transição de um continente para o outro, mas é preciso melhorar os acessos, né? Aquela região da Avenida Soares Lopes precisa ser otimizada, precisa ser bem mais qualificada, assim, mas eu acho que está no caminho, no processo. Eu estava conversando esses dias aqui com o atual diretor da Sutran. Ele disse que vai sair alguns projetos nessa linha, inclusive com as pistas de ciclismo. Espero que realmente, até perguntei, né, sobre o ciclismo, e está para sair algumas coisas interessantes. Todo esse processo ali. Paulo disse que do anel viário, esse anel viário é o sonho de Ilhéus há muito tempo, viu, Paulo? Realmente você tem tudo a ver. O anel viário do Banco da Vitória ligar ao distrito industrial. Eu acho que isso é interessante para uma futura discussão sobre a mobilidade urbana. Bem interessante. Agora, Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da comunicação e a política entre os jovens, né? Como é que o jovem assimila tudo que está acontecendo através da famosa redes sociais? Olha, a gente fala de rede social, mas é importante a gente falar das mídias sociais, que não são as mesmas, não é a mesma coisa, né? Rede social, o que é rede social? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, é o YouTube, isso é a rede social. São as redes onde as pessoas socializam. Mas nós temos as mídias sociais. O que são mídias sociais? Esse instrumento que nós estamos utilizando agora de live, ele é uma mídia social. Os vídeos são mídias sociais, os cards e as fotos são mídias sociais. Então o jovem, ele tem essa percepção dos entraves até políticos através das mídias, não das redes, das mídias. Por quê? Você abre uma rede social como o YouTube. Você tem um leque de opções de como você vai se comunicar. Você pode ouvir um podcast, você pode assistir um vídeo, uma entrevista. Eu mesmo sou um dos maiores consumidores do Roda Viva. Eu assisto todos, seja Bolsonaro a Ciro, eu estou assistindo. E eu gosto muito de consumir, até para fomentar os meus pensamentos, expor as minhas ideias, no próprio Instagram. Eu sigo alguns perfis que nos dão notícias a full time, e hoje os grandes portais, como eu falei da Globo, que a Globo está perdendo espaço, mas a Globo, para não perder espaço, já entrou na rede social. Hoje a Globo tem uma plataforma. Você já está me adiantando a pergunta. Tenha calma. Calma que eu vou chegar lá. Calma, não fale disso ainda não. Então, só para finalizar essa pergunta, então é através das mídias que o jovem consegue tanto formar suas ideias como colocar suas ideias. Eu agora estou colocando as minhas ideias, e de 115 pessoas que estão assistindo, espero que nesses 115 as pessoas possam entender o que eu estou falando, o que nós estamos falando, compreender e utilizar isso como forma de movimento para comunicação na rede social. Esse é o meu ponto de vista de como o jovem tem se comunicado e tem entendido a comunicação. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri, tem uma pesquisa que diz que mais de 70% das pessoas se informa através das redes sociais, em especial o WhatsApp. Fantástico. Assim, eu não estou nesse 70% do WhatsApp, porque eu evito muito, a não ser notícias regionais, tipo notícias do iPolítica, que eu mesmo compartilho, do blog do Bené, do blog de Val Cabral, do seu blog Jefferson Josué, tudo aqui da região eu costumo consumir muito no WhatsApp. Agora, o que vem de fora, tipo, Bolsonaro foi mordido por uma ema, eu só acreditei quando eu vi o vídeo, né? Eu procuro não dar visão, nem procurar entender o que se tem no WhatsApp pela questão das fake news. Eu sou, assim, muito
combativo da fake news, então eu não abro esses links de WhatsApp, mas é verdade, inclusive a eleição de 2018, embora Bolsonaro fizesse live todo dia no Twitter, embora Bolsonaro utilizasse o Twitter como ninguém nunca utilizou, Bolsonaro ganhou a eleição no WhatsApp, foi através de robôs e etc. Disseminando fake news. Eu queria saber o seguinte, as grandes redes de comunicação do país verificaram que se eles não se mobilizassem, iam ficar para trás, tá? E a pegada foi também se inserir no processo digital de forma contundente. Não é só ter um sitezinho, é ter inserção no processo. Fale um pouquinho para a gente aí, por isso que eu pedi para aquele momento você parar de falar naquele momento, que agora eu quero que você fale dessa inserção das grandes redes, como Rede Globo, Rede Record, né, as grandes redes de comunicação do país, migrarem também para as redes digitais. Eu mesmo estou amando isso, porque nessa quarentena eu cumpri o mês de março, final de março, abril, maio e início de junho, eu cumpri a quarentena total. Eu saía bem quando era necessário. Então eu amei isso, porque eu pude assistir, só nesse período, assistir 6 novelas que eu adorava, né? Assisti Império, Senhora do Destino, Tieta, assisti tudo. Então, assim, eu passei a amar isso, eu passei a adorar a Globoplay. Eu sou consumidor da Globoplay. Vou até recomendar, entrou até ontem no cardápio da Globoplay, um documentário sobre João de Deus. Vou começar a assistir daqui a pouquinho. Inclusive, dizem que é muito bom. Mas, enfim, em especial a Rede Globo de televisão, que a Record, a SBT sempre estiveram fora do protagonismo, né? A Rede Globo sempre esteve no protagonismo. E a Rede Globo viu que não era mais protagonista. A Rede Globo abraçou os 42 do segundo tempo a candidatura de Haddad para tentar não eleger Bolsonaro e não conseguiu. Não conseguiu. A Rede Globo de televisão, que passou, mas tem não sei quantas mil horas falando Lula e Dilma, fora PT, mal do PT, no Jornal Nacional, quase beijou na boca de Haddad com medo de Bolsonaro. E quando o Bolsonaro cai para dentro da Rede Globo, primeiro começou a desmoralização da própria Globo. E isso fez com que a Globo, não só pela questão política, mas a questão política foi o start, Gerberson, de que a Globo não era mais nada. Que a televisão do mundo agora era o YouTube. A gente estava vendo grandes pessoas, grandes nomes da Rede Globo de televisão aderindo para o YouTube. E isso fez com que a Rede Globo criasse essas plataformas, que eu esqueci o nome que se dá, de streams, né? E que fosse para as redes sociais. Não sei se vai conseguir bater, por exemplo, na Netflix e no YouTube. Eu não acredito. Mas, hoje em dia, acredito eu que a televisão vai perder a força. Eu acredito. Inclusive, as novelas, se você for observar, porque a novela era o carro-chefe da Globo. As novelas, hoje em dia, mesmo antes da pandemia, né? A pandemia a gente está dando um desconto, porque não está havendo novas obras, mas antes da pandemia, as novelas da Globo já não estavam mais faturando como faturou, porque as pessoas não consumiam mais, só quem não tem acesso à internet, que é mínima hoje em dia. Então, eu mesmo tenho uma televisão em minha casa, mas eu não sei o que é ligar a televisão para assistir um programa na televisão. Meu negócio é ouço o YouTube, assisto o YouTube, vou para o Netflix, vou para o próprio Globoplay, eu uso muito o Globoplay, mas eu não sei se o brasileiro vai estar consumindo esses portais das televisões. E outro exemplo, Gerberson, que eu tenho observado muito... Não, que sou Catita, viu? Catita vai te pegar aí, viu? Catita, eu amo a televisão, eu amo a televisão, senão não faria tantas coisas como repórter. Eu amo a televisão. Mas é uma verdade. Você quer ver um exemplo? O Pânico. O Pânico, ele era da Rede TV, depois passou para... Ele tá ligado, viu? Ele tá ligado. Catita é gente boa. Catita da Bahia. Como diz Bené, nego Catita. O Pânico, ele era da Rede TV, foi para a Band, que estourou de audiência,
Mas você sabia que hoje em dia o Pânico tem mais audiência na rádio do que na televisão? Por quê? Porque hoje o Pânico ele não é só transmitido via rádio. O Pânico ele está online todos os dias no YouTube. Veja que coisa, um programa de rádio sendo transmitido via YouTube e via plataforma da Band, né? Da Band não, da Jovem Pan. E hoje é o dono. Minha irmãzinha, Josi, está lá em BH assistindo a gente. Rodrigues, Silmar, grande Silmar, um abraço, viu? Adson Reis também. Agora eu queria tocar em um assunto. Professor Ednei Mendonça, meu presidente. Presente, presidente. Um abraço. Eu queria saber o seguinte. Com toda a dificuldade hoje de acesso em alguns lugares à internet, você acha que, no geral, a sociedade consegue se alimentar da internet via essas plataformas? Consegue. Consegue, nem que seja via fake news. A prova são as fake news. Se a sociedade não se alimentasse nas redes sociais, a fake news não tinha a força que tem. Porque fake news sempre existiu. E era chamado de jornal, imprensa marrom, né? E etc. Hoje é fake news. Mas na época da imprensa marrom, quando um jornalista fazia um trabalho com mentira, com fofoca e etc., as pessoas não davam tanta credibilidade. Porque imprensa marrom. Mas hoje, com a fake news, e essa é a prova viva de que as pessoas consomem as informações das redes sociais, é que a fake news tem força. A fake news elegeu um presidente fake. Então, a rede social tem essa força, hein? E isso é indiscutível. Um abraço, Silmar. Veja só, a gente tem que... Beijo, irmãzinha. Te amo também. Aproveitar um pouquinho esses minutos que tá terminando, né? O vereador Chico Reis, meu vereador Chico Reis, estourado. Eu pensei que ele ia virar prefeito, pô. Não, quem ia virar prefeito era Ricardo Xavier. Ah, não é ele não? Não, Ricardo. Não, mas é porque eu pensei que ele ia ser candidato a prefeito nessa eleição. Não. Chico Reis, ele tá no PL. O PL tem pré-candidato a prefeito, Capitão Azevedo. Não, eu sei, pô, mas eu tô falando o seguinte, que ele tava fazendo um trabalho tão bom. Um abraço, Marcelão. Marcelo Bacelar. Ele tava fazendo um trabalho tão bom na direção da Câmara. Ele fez um trabalho de modernização da Câmara muito bom. Ele foi um presidente diferente. Sob o ponto de vista de transparência, do aspecto visual, a Câmara, na gestão de Chico, foi diferenciada. Muito diferenciada. Essa Câmara é boa. Tem uma mulher guerreira retada lá, fazendo um trabalho maravilhoso, Charles. Ele fala todo dia, e é uma verdade, que as pessoas falam, uma Câmara de vereadores ruim, não sei o que. Não é ruim. De quando eu me entendo por gente que me entende de política, eu vejo pessoas nessa Câmara de Itabuna comprometida. Eu cito 11 ou 12 vereadores comprometidos com a nossa cidade e vereadores de qualidade. Agora, infelizmente, e isso não é só em Itabuna, é no Brasil inteiro, o político ele ficou, coitado, banalizado. E tem os motivos. Mas tem gente boa, nem todo mundo representa o negativo na política. E aqui em Itabuna nós temos vereadores como a vereadora Charliane, muito combativa, o vereador Chico Reis é um vereador bom, o vereador Ronaldão é um vereador bom. Todos têm as suas peculiaridades, sabe, Jefferson? Mas são bons. Eu trabalhei lá 3 anos e meio, então eu acho que eu posso dizer, eu tenho respaldo para poder avaliar, sob o meu ponto de vista, quem é bom e quem é ruim ali dentro. E nem quem é ruim não é tão ruim. Às vezes é porque não tem condição intelectual para estar ali, mas teve voto, foi votado. Mas nós temos vereador como Júnior Brandão, de uma capacidade técnica incrível. Robinho é um vereador incrível. Robinho vai a Brasília, Salvador, de Quatro, atrás de recursos para a cidade e se vira, se movimenta. Tem um Beto Dourado, que também é um técnico
E Você veja, começou, Jairo, aí o quando que eu é comecei, agora Jairo? Então, assim, nós temos tanto de direita quanto de esquerda, quanto de centro, nós temos bons quadros. Guinho é um bom quadro. Ricardo Xavier, atual presidente, muito bom também, é um bom quadro. Mas, infelizmente, a imagem do político está desgastada e eles acabam não recebendo, não colhendo os louros que merecem pelo bom trabalho que eles fazem. existe um processo também de negar a política, né? Que criou O um problema. negativismo é o que ferra. Tem uma arma política. Você nega a política e usa como arma. Isso aí é nefasto para a sociedade. Hoje eu peguei um Uber, hoje eu peguei o Uber, e como cidadão Ah, é político, muito bom. como quem Aí gosta você de perguntou se política, tá bom, não, pô, a gente falou dele. a Babá cearense, pelo amor de Deus, não posso esquecer de Babá. Babá, eu adoro Babá. Babá, além de adorar Babá, Babá é um grande vereador também, perdão. O problema da gente citar nome é isso, Jefferson, que a gente acaba esquecendo de pessoas, mas Ô, Júlio, Babá e aos outros que eu sei que são bons e que eu esqueci o nome, me perdoem, mas são 21 vereadores. Embora eu conheça todo Júnior, mundo, mas é difícil. Mas voltando ao assunto, eu peguei um Uber hoje e como cidadão político que sou, e gosto de falar de política, e gosto de saber de política, eu entro no Uber porque o Uber é o termômetro, é o taxista de antigamente, né? Você entra, você sabe como é que está o seu candidato, né? Aí eu entrei no Uber, conversa lá com eu cheguei pro cara e falei assim, meu amigo, como é que tá esse negócio para prefeito aqui? O senhor vai votar em quem? Aí ele falou em desgraça nenhuma. Eu cheguei e me espantei, né? Falei, como é tudo ladrão? Aí eu falei, acho que é a vereadora Charliane, que é candidata a prefeita. Eu voto nela, não. Tem o vereador Guinho, que é candidato a prefeito. Não voto nela, não. Tem Geraldo Simões. Não voto em quem passou. Geraldo, Bânia, Azevedo, não voto em nenhum que passou. Eu falei, eu acho que todos que passaram fizeram tem boas ações. Não é só ruim. Se fosse assim, Fernando Gomes não era prefeito, tá bom? Esse aí é isso, 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 isso. Aí, quando o cara para na minha porta, sabe o que ele me disse? Eu falei, sim, mas o senhor não me disse. O senhor vai votar em branco, nulo? Vai votar... Não, eu não voto, não. Aí eu falei, como? Ah, tem uns 20 anos que eu não voto. No dia da eleição eu vou para Itacaré e aí eu justifico o meu título lá. Já tem 3 eleições que eu faço isso. Aí eu olhei para a cara dele e falei, então me desculpe, senhor, mas o senhor não está no direito o senhor não está no direito de reclamar, não. Porque eu posso reclamar, a culpa é sua. mesmo que o. Hã? Aí a culpa é sua. Eu falei, olha, a culpa é sua. Aí ele falou mal de Bolsonaro. Aí eu falei, eu posso falar mal de Bolsonaro, o senhor não pode falar mal de Bolsonaro. Sabe por que eu posso? Porque eu manifestei minha vontade contrária a ele. Independente de PT, de quem quer que seja. Tinha 11 opções. Escolheram o pior. Então, assim, ele não pode reclamar nem de Itabuna, nem de Salvador, nem da Bahia, nem do Brasil, porque ele não participou do processo. E é isso aí de negar e de não participar que faz com que a política fique da forma que está. Você está Verdade. entendendo? É muito complicado. Olha, aqui em Itabuna, Jefferson, a gente tem visto várias pesquisas feitas eu no último mês, eu vi pesquisa de todos os grupos políticos aqui de Itabuna. Eu vi pesquisa feita pelo grupo da prefeitura, vi pesquisa de Câmara de Vereadores, vi várias pesquisas de quase todos os grupos políticos que fizeram pesquisa. Eu vi. E o que me choca é assim, não vou falar de colocação, até porque eu não posso falar isso, eu não tenho como registrar, não tenho como provar, é crime, mas o que eu posso falar, o que me choca é a quantidade, e isso também deve ser em Ilhéus, não deve ser muito diferente, é a quantidade de pessoas que não sabem quem vão votar ou que não têm interesse em votar. E não é por conta da pandemia, porque antes da pandemia já se falava disso. E que as pessoas têm que entender é que depois da pandemia é que nós precisamos falar de política. Depois da pandemia nós precisamos falar e fazer política sim. Esses dias uma pessoa comentou na foto, em um negócio que eu postei assim, morrendo gente você falando de política. Lógico, tá morrendo gente porque nós não falamos de política 2 anos atrás. Porque nós acreditamos que o PT não prestava. Que na esquerda só tinha ladrão.
É por isso que nós precisamos falar de política para não cometermos o mesmo erro que cometemos em 2016, aí eu vou falar de Itabuna, até porque posso falar, onde elegeram um homem que não estava preparado para a modernidade. Eu não vou falar de Fernando, eu não posso falar da pessoa Fernando Gomes, mas eu posso falar do político Fernando Gomes. Fernando Gomes está ultrapassado para a era 2000, que ele tenha tido grandes feitos. Eu não vou negar, metade das coisas que ele está bom foi o Fernando Gomes que fez, foi o Fernando Gomes que trabalhou. Mas antes de 2000, o Fernando está ultrapassado, gente. Como é que bota uma pessoa que não entende, nem quer entender, que acha que a administração pública é a mesma de 1979? Não é assim. A gente não pode fazer isso. Eu apoio um pré-candidato que é terceira idade, uma pessoa, mas é uma pessoa que tem necessidade, que quer cada dia mais aprender sobre as tecnologias e que fala de uma Itabuna moderna, do equipamento público ser tratado com modernidade. Então, às vezes, a juventude não está na idade, não, mas na forma de pensar e de ver a coisa. Júnior, está terminando o nosso bate-papo. Quero mandar um abraço para Josenaldo, que está aí. Jeremias, o grande querido amigo. Um forte abraço, viu, Geré? Grande comunicador da nossa cidade. Josenaldo Cerqueira, um abraço. Um abraço, 2 minutinhos, menos de 2 minutos. Eu queria que você deixasse aí um recado sobre as suas perspectivas, na sua visão, sobre a comunicação, o jovem na comunicação no pós-pandemia. Em 1 minuto, dá para você falar um pouquinho aí. Eu vou ser bem sintético. Eu espero que a juventude, que ela venha ser protagonista, não só na comunicação, mas em todos os cenários deste país. E nós precisamos ouvir falar em políticas públicas para a juventude, e somente através da comunicação nós vamos colocar em pauta todas as necessidades da juventude, seja ela educação, saúde, e após pandemia, nós precisamos, a sociedade, como de forma geral, precisa se unir e dialogar a mesma língua, porque estamos todos no mesmo barco. Itabuna, Ilhéus, a Bahia está no mesmo barco. 2021 será um ano diferente, um ano de reconstrução, e somente através da comunicação. A comunicação, Jefferson, é o quarto poder. E acredito eu que seja o poder mais importante, porque a comunicação bota um presidente e tira também. Então, nós precisamos conversar, dialogar, trabalhar e efetivar os nossos direitos através da comunicação. Júnior, obrigado a você, obrigado a galera que nos acompanhou aí. E até uma próxima, viu? Obrigado também. Assim, foi muito bacana. Espero que você deixe salva essa live, que eu quero assistir depois. Vou salvar agora. Muito bacana. Assim, a gente chegou a 242 pessoas assistindo. Eu até hoje não tinha feito uma live assim. Então, assim, obrigado mesmo aos nossos seguidores que nos seguiram.